carta aos Romanos, capítulo 16, versículos de 17 a 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos reler aqui esse último versículo da carta, 27, e aí você também já pode separá-lo para nós lermos aqui ao final, tá bom? Vamos ler o 27 agora, todos juntos? Vamos lá? Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que esse seja o nosso desejo a partir desse versículo e que o nosso coração esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos é uma carta singular dentro do Novo Testamento, provavelmente uma das últimas cartas escritas por Paulo, e são informações que já foram dadas, mas apenas para que nós relembremos isso. Nós sabemos que foi uma das últimas, porque quando Paulo escreve essa carta, se nós lermos aqui o capítulo 15, versículos de 22 a 29, nós vamos ler que o objetivo de Paulo era preparar os romanos para que pudessem patrocinar e acompanhá-lo numa viagem que ele faria à única região do mundo daquela época que ainda não havia sido alcançada pela pregação do evangelho, que era a Espanha. Então Paulo tinha esse objetivo de ir para lá e anunciar ali o evangelho, porque ele acreditava que fora daquelas regiões já não havia mais nada para fazer. Se você ler o versículo 23, vai ficar claro isso, né? Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões. Paulo entendia que o evangelho já estava presente em toda aquela região que nós conhecemos hoje como a Europa Ocidental. E por essa razão, nós temos Paulo pensando em avançar um pouquinho mais e trazer o evangelho para uma região ainda desconhecida. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta missionária, nós sabemos disso. Agora, nesse último capítulo, Paulo, a partir do primeiro versículo do 16, Paulo vai citar um monte de nomes de irmãos e irmãs que para ele são extremamente úteis no trabalho e de alguma forma influenciam a sua vida. E quando Paulo termina essa primeira leva de nomes no versículo 16, Paulo faz uma admoestação e depois ele volta a citar os últimos nomes que ele queria destacar. A única coisa que eu queria destacar aqui com vocês, meus irmãos, é exatamente o conteúdo dessa admoestação de Paulo. Depois que ele cita todos esses nomes que estão aqui na primeira parte do capítulo 16, Paulo para um pouquinho e diz assim para os irmãos do versículo 17: rogo-vos, irmãos. Lembrem que Paulo usa essa fórmula para chamar a atenção em muitos momentos da carta aos Romanos. Nós lembramos, por exemplo, do capítulo 12, né? Paulo faz aquela doxologia do capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, e aí ele começa o capítulo 12 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Quer dizer, Paulo tinha essa mania de chamar a atenção, usando esse tipo de palavra, para provar a ênfase e a importância que ele dava a determinados assuntos. Então, para Paulo, todo aquele compêndio teológico dos capítulos de 1 a 11 do livro de Romanos faz sentido na vida do crente se ele passar a usar isso para a sua santificação. Reconhecendo o caráter santo de Deus, a melhor maneira que nós temos para assimilar essas coisas é a nossa vida sendo um sacrifício de santidade ao Senhor. E como é que nós fazemos isso? Com o nosso corpo. A maneira que nós vivemos, a maneira que nós agimos, a maneira que nós nos comportamos, tudo isso é reflexo do sacrifício que nós fazemos a um Deus santo. E nós lembramos disso, irmãos, e Paulo, como alguém criado no judaísmo, nas doutrinas do Antigo Testamento, sabe muito bem qual é a importância disso. Se os irmãos lembrarem como eram feitos os sacrifícios lá no Antigo Testamento, esses sacrifícios tinham algumas características, não é? Nós tínhamos que ter lá um cordeirinho, de no máximo 1 ano, e ele tinha algumas coisas que ele tinha que ter, era exigência da lei. Esse cordeirinho tinha que ser... O que ele tinha que ser mesmo? Tinha que ser... Tinha que ser perfeito. Perfeito em qual sentido? Ele não podia ter uma perninha torta, não podia ser doente, não podia ter nenhum tipo de defeito visível, estética e em termos de saúde, não é? E por que isso? Porque Deus exigia a ideia de perfeição como uma maneira de poder se relacionar com o homem. O sacrifício perfeito foi dado em Cristo. Logo, as bênçãos desse sacrifício foram estendidas àqueles que creem, de tal modo que agora é possível viver em santidade. Como é que a gente agrada a um Deus santo? A gente agrada a um Deus santo sendo santos. Então é isso que Paulo lembra aqueles irmãos. Agora, reparem aqui, irmãos, nessa nova admoestação de Paulo no capítulo 16, qual é o tema dessa admoestação? Paulo está pedindo para que aqueles irmãos tenham cuidado com o que exatamente? Alguém podia reler aí o versículo 17, por favor? Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem, quer dizer, agora Paulo diz que nós temos que ficar atentos. E a quê? Veja a que Paulo está dizendo que nós precisamos ficar atentos. Noteis bem aqueles que fazem o quê? Que fazem o quê? Provocam divisões e escândalos. E esse tipo de coisa é causada sempre pelo quê, meus irmãos? É isso que é interessante. Paulo dá um destaque muito grande para essa parte teológica da carta aos Romanos, que é a maior parte da carta, né? Capítulos de 1 a 11, porque ele sabe muito bem que por trás de uma motivação de provocar escândalo existe o quê? Existe um desacordo com o quê? Com a doutrina que aprendestes. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é: prestem atenção, porque vocês vão aprender que Deus é santo. Agora, o que é que nós precisamos fazer para agradar um Deus santo? Nós precisamos usar o nosso corpo como um sacrifício de santidade. Vão existir pessoas que vão olhar para isso e vão dizer: amém, é isso mesmo, é assim que nós devemos fazer. Agora, vão existir outras pessoas que discordarão disso, não querem viver em santidade e a partir disso provocarão todo tipo de escândalo e divisão na igreja, porque eles não concordam com essa tese. Aí eu queria lhes perguntar, parece um pouco absurdo, né, a gente dizer isso, mas tem como uma pessoa discordar, por exemplo, dessa doutrina que é tão básica na Escritura, da santidade de Deus? Será que Paulo, às vezes, ele, quando ele faz esse tipo de advertência, Paulo, eu entendo que ele está falando para uma igreja específica, eu entendo que ele está pensando numa situação específica, mas o que eu quero lembrar aqui os irmãos também, é que essa é uma das cartas inspiradas por Deus. Logo, não é apenas para os romanos que essas palavras são dirigidas. Nós cremos que essas palavras, pelo Espírito de Deus, são dirigidas para nós hoje também. Então a ideia por trás de toda e qualquer divisão, meus irmãos, é que
existe um desacordo com a doutrina. Aqui eu citei como exemplo a doutrina da santidade de Deus, mas se nós continuarmos a ler os versículos, nós vamos perceber qual é o ponto específico da doutrina que essas pessoas discordam. Então veja se você consegue captar o que Paulo está dizendo. Paulo diz que nós devemos, duas ações no versículo 17, sobre as pessoas que provocam divisões e escândalos. Primeiro, Paulo diz assim, note bem, perceba isso, tá? Note isso. E no final do versículo 17, Paulo tem um conselho para essas pessoas. Qual é? Afastai-vos deles. Olha que coisa, né? E por que Paulo dá esse conselho? Porque, olha o versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Ou seja, meus irmãos, qual é a doutrina da qual essas pessoas no seu coração discordam para que elas possam provocar esse tipo de divisão na igreja? Eu acho que ela está bem fácil de identificar. No versículo 18, Paulo diz assim, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Qual é a doutrina então? Qual que é a doutrina então? Qual dos aspectos, qual dos atributos de Deus está sendo questionado por essas pessoas? Ué, se Deus é Senhor, se Cristo é Senhor, de qual atributo nós estamos falando? Ué, da soberania, não é? Agora, dizer que Deus não é soberano implica dizer que quem é soberano? Hã? Não é claro? Olha o que Paulo fala aí. Esses tais não servem a Cristo, e sim a seu próprio ventre. Ou seja, essas pessoas têm uma facilidade muito grande, de olhar para os versículos bíblicos e interpretá-los, às vezes, de tal modo que isso vá sustentar ou vá criticar condutas diferentes daquela que ela adota dentro da sua maneira de pensar. Meus irmãos, isso não é servir a Cristo. Quando a palavra de Deus é aplicada de tal modo que ela serve para todo mundo, menos para nós mesmos, isso é servir a seu próprio ventre. Duas frases, uma do início da era cristã e outra do tempo atual. Santo Agostinho costumava dizer que se você... Santo Agostinho, eu digo Santo Agostinho porque não é porque ele era... A gente não crê desse modo, do jeito que talvez outras denominações religiosas creiam, mas porque é costume chamar os pais da igreja por esse tipo de coisa. É por isso que você vai ver lá o Evangelho segundo São Lucas, São João. Agostinho era um teólogo africano que participou desse período de construção das doutrinas, dos dogmas da igreja. Ele deu nomes para algumas doutrinas. Ele, inclusive, se você for ler na história da igreja, foi um dos primeiros estudiosos que falou em predestinação, nesse nome assim, né? Antes até de Calvino, muito antes. E ele costumava dizer isso. Que tipo de Deus é esse? Eu estou dando uma contemporaneizada nas palavras dele. Mas que tipo de Deus é este que nunca discorda da gente? Se nós servimos apenas a um Deus que concorda com a gente, nós não estamos servindo o Deus da Escritura, nós estamos servindo a nós mesmos. Nós é que criamos esse Deus. E Timothy Keller, que é um pastor americano, que pastoreia em Nova York, na região de Manhattan, costuma dizer isso. Se esse Deus que você serve nunca discorda de você, então você está servindo a um Deus falso. Você está servindo a um Deus que você inventou. E nós temos, meus irmãos, esse costume de sempre relacionarmos o ensino da palavra de Deus com alguma coisa que justifique o nosso comportamento. Paulo está dizendo, isso não pode acontecer, isso causa divisão na igreja, porque quando nós passamos a ser a referência do que é certo e que é errado, o que acontece é que todo mundo está errado, nós estamos certos, e isso vai causar todo tipo de problema dentro da igreja. E no versículo 18 ainda, o texto fala, meus irmãos, que além desses tais não servirem a Cristo e sim a seu próprio ventre, o texto fala no 18 assim, e com suaves palavras e lisonjas, o que eles fazem? Eles enganam o coração dos incautos. Incauto, eu vou recorrer aí aos nossos dicionários ambulantes, né? O que é um incauto?
Tem algum professor aqui entre nós, assim, inativo ou aposentado, que possa nos explicar o que é isso, né? O que é incauto? O incauto, meus irmãos, é... Os professores não vieram hoje, né? Mas o que é o incauto? O incauto é aquele que está desprevenido, é aquele que anda sem cuidado, certo? Vejam, irmãos, como é que aqueles que estão andando sem nenhum tipo de cuidado são enganados? Paulo diz assim, que eles usam palavras suaves e lisonjas. Meus irmãos, a palavra de Deus bate na gente de vez em quando. A gente apanha da palavra de Deus. Mas existem algumas pessoas que vão reinterpretar esse fato dizendo assim: sabe por quê que a palavra falou de uma forma tão dura hoje? Porque o que está por trás da palavra que foi pregada a você é tentar demover você dessa ideia de que você não é senhor da sua vida, de que você deve obediência a Deus. Você é o cara, você é o dono, você é o melhor, você é o mais bonito. Os incautos são pegos assim. A palavra de Deus, meus irmãos, se nós a lemos honestamente, sempre vai apontar alguma coisa que nós temos que melhorar. Mas vão existir algumas pessoas que vão olhar para a palavra de Deus e vão pensar assim: não há nada. Não há nada que eu precise melhorar. Por que estão falando aqui sempre que tem que melhorar, se não tem que melhorar? E aí outras pessoas vão pensar: é verdade. Por que toda vez que a gente vai para a igreja, a gente é criticado em alguma coisa? É como se a tarefa do pastor fosse criticar a igreja, ou do pregador da palavra em si. Meus irmãos, tenham a mais absoluta certeza que a pregação da palavra atinge todos, até mesmo quem está falando. Tenham a mais absoluta certeza. Nós somos apenas pregadores de uma coisa revelada. Nós não estamos inventando. Por isso que a gente se esforça em pregar expositivamente. Ou seja, eu quero dizer a vocês o que o texto está falando. E é o texto da Bíblia que diz: tenha cuidado com pessoas que buscam lisonjear e falar palavras suaves, porque elas não servem a Cristo. Então fique atento com essas coisas. Aí Paulo, dito isso, ele encerra essa admoestação e volta a citar nomes. Eu acho interessante Paulo fazer isso, meus irmãos. É como se ele estivesse ali escrevendo, é como se ele estivesse falando das pessoas que ele queria agradecer. Aí ele se lembrou: opa, temos que... os irmãos só se lembrem que dentre as pessoas que estão sendo citadas aqui, nome por nome, também vão existir pessoas que vão pregar o contrário e vão tentar viver o contrário daquilo que nós estamos falando. Eu disse isso, irmãos, já falamos sobre isso, eu sei, mas eu disse isso apenas para lembrar vocês de que tudo na Bíblia tem um propósito de ser. E essa admoestação de Paulo aqui, que fica no meio dessas citações de nomes, tem exatamente essa intenção: cuidado, porque existem muitas pessoas que estão andando sem nenhum tipo de cautela dentro do reino de Deus. E são essas palavras que vão desviar as pessoas de entender e de compreender a palavra de Deus como ela deve ser. Lembre-se, se uma pessoa tentar fazer isso com você, olha só como é que a Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando isso, mas a igreja está vendo isso através da Bíblia. Note bem as pessoas que fazem isso, porque eles não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. Ele que é o Senhor, não eu. Então, se Ele que é o Senhor, Ele é que diz o que eu devo fazer, não eu é que digo o que eu devo fazer. Deu para entender isso, meus irmãos? Certo? Então, continuando aqui, Paulo vai retomar essa citação. E eu acho interessante Paulo ter feito essa admoestação no meio disso, porque quando ele vai citar outros nomes, que são esses que estão aí dos versículos 21, 22 e 23, Paulo vai dar algumas características dessas pessoas. Veja só, o que eu quero destacar aqui, irmãos, não é que nós vamos falar de cada um desses nomes, porque alguns desses nomes são conhecidos, mas outros não são. O que eu quero destacar aqui é que no meio desses nomes, Paulo vai dar algumas características dessas pessoas e por que elas são importantes para ele. Então, por exemplo, como é que Paulo, no versículo 21, chama Timóteo? Ele era o meu cooperador. Como é que ele chama Lúcio, Jason e Sosípatro?
meus parentes. Como é que ele chama Gaio no versículo 23? Meu hospedeiro. Então vejam, irmãos, o que eu quero destacar aqui com vocês agora são essas 3 características que estão destacadas pelo próprio Paulo. Eu acredito que elas são mais importantes do que os próprios nomes. Veja, Paulo naquela igreja ele tinha cooperadores, ele tinha parentes e ele tinha hospedeiros. Por que eu acho interessante essas questões? Porque, primeiro, perceba, a igreja é um lugar onde a gente tem que vir para ficar atento. Paulo diz que nós não podemos ficar incautos, nós não podemos ser pegos nesse tipo de postura. Isso é uma coisa muito clara, mas a igreja não é apenas um lugar onde nós vamos encontrar pessoas que têm falhas e que não admitem essas falhas. Nós vamos encontrar pessoas que estão dispostas a servir ao Senhor. Ou seja, Paulo está falando isso, meus irmãos, a fim de que nós compreendamos que a visão que ele tinha da igreja de Cristo era muito mais alta. E eu acredito que existe até um certo glamour quando a gente recebe, por exemplo, um pastor, um pregador, e esse cara vem e ele começa a criticar a igreja de Cristo. Eu acredito que essa é uma das coisas que faz com que às vezes as pessoas gostem de uma pregação. Quando a gente vai pregar itinerantemente, por assim dizer, a gente sai dizendo assim: nós precisamos orar mais, nós precisamos falar mais, nós precisamos evangelizar mais. E as pessoas dizem: é verdade, nós precisamos evangelizar mais. Esse pastor aí que pregou é muito bom porque ele fala a verdade. Agora, experimenta ouvir sobre essas coisas um mês seguido, a mesma pessoa. Eu acho que você vai chegar a hora e vai falar assim: de novo o pastor vai falar que precisa evangelizar mais, que precisa pregar mais. Será que não tem nada bom para falar? Só tem crítica para fazer? E a gente talvez encontre nessas coisas um certo charme, né? De que nós temos que falar que na igreja está tudo errado, que a nossa visão da igreja é que tudo está errado, tudo tem que consertar. Meus irmãos, Paulo não tinha essa visão sobre a igreja. Entenda bem o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Paulo não destaca os pontos que nós temos que ficar atentos simplesmente, mas Paulo destaca aquilo de bom que nós podemos encontrar dentro da igreja. E é exatamente a isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Nós não estamos acostumados a olhar para a igreja como um lugar de onde nós podemos tirar coisas boas. Às vezes as coisas ruins que nós encontramos são coisas que ganham naturalmente, quem sabe, um destaque maior na nossa mente. Mas para Paulo, a igreja é muito mais do que as pessoas que estão atrapalhando. Para Paulo, a igreja é um lugar onde nós temos cooperadores, onde nós temos parentes e onde nós temos hospedeiros. Então esse é o primeiro ponto da nossa lição nessa manhã. Você está acostumado a olhar para a igreja assim? Paulo destaca Timóteo como seu cooperador. Eu lhe pergunto, você tem cooperadores? Você consegue enxergar os seus? Ah, pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Então eu vou te dizer algumas coisas interessantes sobre essa questão aqui. Sabe por que Paulo chama Timóteo de seu cooperador? Aqui nós temos uma vantagem, né? Paulo escreveu 2 cartas para esse mesmo Timóteo. No caso, esse Timóteo aqui é o mesmo que recebe as 2 cartas de Paulo que nós temos aqui um pouquinho mais para frente no Novo Testamento. Mas eu vou dar para você algumas coisas que fazem com que Paulo entenda que Timóteo é o seu cooperador. Vamos lá para as cartas de Timóteo, irmãos. Eu quero que os irmãos lembrem aqui da 2ª carta. A primeira carta tem coisas muito interessantes também, mas eu queria focar, para efeito de argumento, na 2ª carta. Abre lá, por favor, na 2ª carta. E eu queria ler com os irmãos uma coisa que Paulo disse para Timóteo. Na 2ª carta, no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo vai demonstrar que o vínculo que ele tinha com Timóteo é um vínculo muito antigo. A família de Timóteo era uma família conhecida de Paulo. E olha só o que ele diz aqui nos versículos 3, 4 e 5. Vamos lá. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura,
Porque sem cessar, Paulo falando de Timóteo, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. E Paulo está lembrando de que exatamente? Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas. Aí eu queria perguntar para você, por que você acha que Timóteo estava chorando? Por que você acha que Timóteo chorava? E é interessante a gente falar de lágrimas, né, irmãos? Porque as lágrimas surgem em momentos assim muito aleatórios, dependendo da pessoa. Eu conheço gente que chora vendo propaganda de sabonete. Eu conheço gente que chora... É verdade. Porque às vezes a propaganda de sabonete fala sobre uma família e tem um momento onde o cachorrinho abraça o filho mais velho. A pessoa, ai, que lindo! Aí ela começa a chorar. Tem coisa que acontece. E aqui eu não estou questionando se é válido ou não é válido. Estou dizendo que algumas pessoas choram. Existem outras pessoas que choram, por exemplo, porque alguma coisa específica está acontecendo com eles e causa tristeza, ou o choro é de alegria. Mas se fosse para nós perguntarmos assim, Paulo, por que Timóteo chorava? O que você acha que fazia Timóteo chorar? Irmãos, essa conversa sobre lágrimas é muito interessante porque um monte de coisa cabe aqui, né? A gente chora por tantas razões, a gente podia nomear qualquer uma delas e talvez até estivesse certo. Mas o que eu queria lembrar você é que na primeira carta que Paulo escreveu, Paulo faz algumas coisas que são muito interessantes para com Timóteo. E eu até acredito que a gente podia voltar para a primeira carta para a gente ver. Volta lá então, por favor. É o livro anterior à segunda carta, né? A primeira carta. E olha o capítulo 4. Capítulo 4. Eu queria que os irmãos lessem comigo, ou melhor, eu vou pedir para que alguém leia, por gentileza, dentro do capítulo 4, o versículo 1. Só para vocês terem uma ideia do tom. Nossa, mãe. Você viu só? Paulo estava sendo orientado por Timóteo, ou melhor, Timóteo estava sendo orientado por Paulo no seguinte sentido: olha, muito tempo você pode perceber isso, alguns vão apostatar da fé. Mas a questão não é só essa. A questão é que, por exemplo, no versículo de número 7, Paulo vai falar assim: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha que coisa interessante. Por que você acha que Paulo disse isso para Timóteo? Porque ele era um ministro da palavra. E vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir isso. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão dar mais valor para aquilo que é mentiroso do que para aquilo que é verdadeiro. Paulo diz para Timóteo, tenha cuidado. E o conselho dele em especial, no versículo 7 ainda é assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Se você for se dedicar a alguma coisa, se dedique na santidade. Cuide de você mesmo, nesse sentido. Aí o versículo 16, Paulo encerra isso dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, ninguém quer escutar isso, mas é isso que você tem que pregar. Paulo era um mestre, um tutor para Timóteo, e quando ele escreve na segunda carta, Paulo parece que ele está falando assim: Timóteo, lembra daquela primeira carta que eu escrevi para você, onde eu falei para você pregar? Ninguém quer escutar, mas você tem que pregar. Então, eu sei que você chorou muito por causa disso. Eu sei que você teve momentos onde você se desesperou diante de Deus, mas tem uma coisa que eu dou graças a Deus em você. E aí vem o versículo 5, lá do capítulo 1 da segunda carta. Paulo diz assim: eu me lembro, eu tenho recordação, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. É o que ele diz aqui. Na segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, até vou repetir, Paulo fala assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. E aí Paulo estende essa fé para trás, dizendo assim:
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então ele diz assim, Timóteo, eu sei que você, por causa da posição que você ocupa de pregador, de pastor, você está lidando com um povo que não quer ouvir o que você está falando. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza sobre você. Você tem uma fé sem fingimento. A mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe. Por isso, Paulo diz, no versículo 4, eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo diz assim, eu sei que você não desanimou. Eu sei que você chorou, mas eu sei que você não desanimou. Por isso, Paulo, depois, porque as cartas a Timóteo foram escritas antes da carta aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim, sabe quem que está mandando um abraço para vocês? O Timóteo. Ele é meu cooperador. Ele não desanimou. Assim como vocês também não desanimam. Então esse é o ponto, meus irmãos. Na igreja a gente vai encontrar diversas dificuldades, a gente vai encontrar diversos problemas, mas nós não vamos encontrar também gente que não desiste. E Paulo diz assim, esse aqui anda comigo, esse aqui é meu cooperador. Lembrem, meus irmãos, Paulo era um pregador, Paulo era um plantador de igrejas, mas quando ele plantava uma igreja, ele treinava uma liderança, e aquela liderança estava ali, tomando conta da igreja. Timóteo, com certeza, era um dos obreiros mais jovens que Paulo colocou sobre uma igreja. E dizem os estudiosos que quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava pastoreando uma cidade chamada Éfeso. E os irmãos se lembram que a igreja de Éfeso recebeu uma cartinha de Jesus lá no livro de Apocalipse. Capítulo 2, primeira carta que tem é a carta de Éfeso. Lembra qual que era a admoestação? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Sabe qual que é a interpretação mais correta que eu acredito, meus irmãos, que pode explicar o que é essa falta do primeiro amor? Aqueles que não queriam ouvir a palavra ganharam. Timóteo passou a era o pastor, mas depois deixou de ser. Aquela igreja optou por uma liderança, por um pastor, por um pregador, que não era um pregador de verdades. E o que aconteceu com aquela igreja? Caiu. Eles perderam o pastor fiel que eles tinham. Então, em Apocalipse a gente percebe o que acontece quando a gente enxerga as pessoas desistindo, as pessoas abrindo mão daquilo que é verdadeiro. Tem um preço a pagar. É por isso que Jesus Cristo, quando fala daquela igreja, não fala de uma igreja que não pode ser restaurada. Ele fala assim, lembra de onde caíste e volta lá para a prática das primeiras obras. Lembra de como vocês eram ensinados nas coisas verdadeiras e permaneçam nelas. E é isso, irmãos, que eu acredito que Paulo lembra quando ele escreve aos Romanos. Ao Timóteo, aquele lá que está numa igreja difícil, naquele momento ele ainda estava lá, está mandando um abraço para vocês e ele é o meu cooperador. Ele está comigo nessa fase, ele não desistiu, porque a igreja é de Cristo. E percebam, meus irmãos, como Paulo trata essa questão da admoestação e também da citação. Antes de ele falar de Timóteo, olha o que Paulo fala em Romanos 16, 20. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, eu acredito que esse versículo 20 ia fazer todo mundo levantar e dar um monte de aleluias, améns, glórias a Deus, porque é o tipo da coisa que anima as pessoas, Mas Paulo termina a admoestação dele em Romanos, essa que no meio da citação, falando assim no versículo 20: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Olha que interessante. Então ele está falando para os romanos assim, gente, tem muita gente aí que vocês têm que ficar atentos, mas saibam de uma coisa, eles não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Não é uma coisa linda isso, irmãos? Tem muita gente atentando contra a igreja de Cristo, tem muita gente lutando contra a igreja de Cristo, mas Paulo lembra a essas pessoas, vão perder, já perderam. E aí o Timóteo manda um abraço para vocês. Ele está sofrendo lá. Ele está lá em Éfeso, as pessoas não gostam muito do que ele fala, mas ele está lá. E ele é meu cooperador. E ele manda um abraço para vocês. Olha que lindo, irmãos.
E é isso que eu gostaria de destacar para você. A igreja é composta de pessoas que não desistem. Paulo lembra de Timóteo quando ele escreve aos Romanos: gente, perseverem. Vocês estão numa condição melhor que a dele, mas ele está lá lutando. Porque ele crê na soberania de Deus sobre a igreja. Ele crê no cuidado de Deus sobre a igreja. E aí eu queria perguntar para você: você crê no cuidado de Deus sobre a igreja? Você crê que Deus preserva a igreja? Você crê que Deus cuida da igreja? Então coopere. Porque quem tenta atrapalhar, já perdeu. Porque o Deus da paz vai fazer o que com Satanás? O texto fala assim: esmagará debaixo dos nossos pés. Então é isso que vai acontecer. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque o mundo jaz no maligno, porque existem inimigos da cruz espalhados por toda parte, mas lembre de uma coisa: eles vão perder. Eles já perderam. Então não dê bola para isso não. Continue firme. Você vai ver muita coisa triste, você talvez se entristeça, já se entristeceu, mas lembra, quem venceu essa guerra é o Senhor Jesus Cristo. Então, Timóteo está mandando um abraço. E eu acho isso interessante, irmãos, porque é bem provável que o Timóteo tenha sido o pastor daquela igreja de Éfeso até um ponto, quando Jesus mandou a carta lá para a igreja de Éfeso em Apocalipse. Provavelmente já não era mais Timóteo, mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar disso: a igreja degringolou, a culpa é de Timóteo? Não, porque o ministro da palavra precisa ser fiel. Ele não tem responsabilidade sobre essas coisas. Ele precisa pregar a palavra de Deus. Quando ele deixar de pregar a palavra de Deus para agradar o coração dessas pessoas que estão lutando contra, aí ele se perdeu. Mas Paulo diz assim: a Timóteo não. Timóteo é meu cooperador. Timóteo não desistiu da igreja. Nós também não podemos desistir da igreja, meus irmãos. E eu até quero dizer uma coisa para vocês: tem hora que dá vontade. Tem hora que às vezes a gente pensa, eu não estou dizendo só vocês, estou dizendo eu mesmo, a gente pensa assim: esse negócio não vai para frente, esse povo não aprende. Essas pessoas aqui parece que elas aprendem e a gente às vezes pensa: nossa, mas eu achei que eu não ia mais ver nada ruim, aí eu vi outra coisa, depois eu vi outra coisa. Tem hora que dá vontade de largar tudo. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Guarda essa promessa para você, porque foi Jesus que disse isso. É Deus que nos diz isso pela sua palavra. Então não desista da igreja. Paulo tinha uma visão muito alta de quem é a igreja, porque ele tinha uma visão muito alta de quem era Cristo. E não existe possibilidade de uma pessoa sequer pela qual Cristo tenha morrido se perder. Então, se você crê nisso, nós lutamos até o fim pela igreja de Cristo. Nós queremos ser cooperadores. Porque Deus tem uma maneira especial de lidar com quem luta contra a igreja dele. Então sejamos cooperadores, meus irmãos. Timóteo era um. Alguma coisa a ser dita por aqui? Se permita um pouquinho sair um pouquinho do seu ponto assim de conforto, né? Porque aqui na igreja presbiteriana a gente não é muito assim de falar durante, né? Interagir durante. Mas essa frase do versículo 20 não dá uma vontade gigante de você falar um aleluia, um glória a Deus? Não é uma coisa linda? Então eu vou te dar essa oportunidade. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Glória a Deus, glória a Deus. É o cuidado dele pela igreja. Segunda coisa, Paulo chama aqui Lúcio, Jason e Sosípatro de meus parentes. Bom, muito provavelmente Paulo está falando sobre pessoas que tinham o mesmo sangue que ele, parentes biologicamente falando. Mas eu tenho a mais absoluta certeza, meus irmãos, que ele não destacou isso apenas para que aquele povo soubesse quem eram os parentes de Paulo. Mas Jesus tem uma parte do evangelho dele onde ele fala sobre essa coisa do parentesco. E eu vou lembrar com vocês do que ele disse antes da parábola do semeador, lá em Mateus 12. Em Mateus 13, nós temos a parábola do semeador. Antes dele contar essa parábola, olha o que acontece. Mateus 12, do 46 ao 50.
Mateus 12, 46 ao 50. Observem só. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Aí os 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entre outras palavras, meus irmãos, o que Jesus fez aqui? O que você vê Jesus fazendo aqui? Eu não sei se deu para entender bem, eu acredito que tenha dado, mas caso você ainda se pergunte, né? Jesus estava conversando com o povo, Jesus estava falando, Jesus estava ensinando, aí chegou alguém e falou assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos chegaram, eles querem falar com você. Aí Jesus aproveitou isso e falou assim: mas quem que é minha mãe e meus irmãos? Aí ele apontou para os discípulos. Então reparem, meus irmãos, o que Jesus fez aqui. Jesus estava aqui, os discípulos estavam num ponto, e o povo estava na frente dele, e na hora em que ele comenta a respeito desse assunto, o versículo 49 fala que ele estendeu a mão para os discípulos. Quer dizer, ele pegou a multidão, deixou a multidão lá onde ela estava, apontou para onde os discípulos estavam e falou assim: eis minha mãe e meus irmãos. É claro que Jesus aproveitou a ocasião para dar uma lição, para poder ensinar um princípio. E o princípio dele é o seguinte: quem faz a vontade de Deus é minha mãe, é meu irmão e é minha mãe. Ou seja, são meus parentes. Quando o apóstolo Paulo cita esses nomes que estão aqui, Lúcio, Jason e Sosípatro, e diz que eles eram parentes, Paulo, em outras palavras, estava dizendo assim: ó, o Lúcio, o Jason e o Sosípatro estão mandando um abraço para vocês, e ó, eles servem ao Senhor. E eu acredito, meus irmãos, que isso tem tudo a ver com a admoestação que Paulo deu antes de citar esses nomes também. Olha que, entre aspas, coincidência, né? Porque olha o que Paulo fala sobre os romanos no 19. Volte lá para a carta aos Romanos agora, capítulo 16, e veja o que Paulo fala sobre essa igreja no versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Você viu só que interessante? Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Aí Paulo fala assim: por isso eu me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Quer dizer, tem gente igual vocês fora daí também. Então, continuem firmes, porque tem gente que obedece a Deus dentro da igreja. E eu quero lembrar você disso nessa manhã. Tem gente que obedece a Deus dentro da igreja. A igreja é composta de pessoas que talvez no momento não sejam convertidas, sim. Mas na igreja também tem gente que obedece a Deus, sabia? A gente tem às vezes a tendência de achar que não, mas tem. E Paulo sabia disso. Os filhos de Deus estão reunidos na igreja. Logo, não pense na igreja como como quem diz assim, uma instituição que só merece as nossas críticas. Não, gente. Tem parente de Jesus aqui também. Não tem? Tem gente que obedece a Deus aqui também, não tem? Então a gente não pode desistir desse negócio. Se sobrar um só, não tem problema. Mas tem. Mas tem. Então, tem gente que tem defeito? Tem, eu tenho, você tem. Os palmeirenses aí mesmo estão tudo felizes, né? Campeão brasileiro, quem tem mais tem 10. Nas minhas contas são 6, mas eles estão dizendo que são 10. A gente tem que amar esse tipo de gente também dentro da igreja, né? A gente tem as nossas discordâncias aí. Tem hora que você prefere sentar e eu mando você ficar de pé. Tem hora que você prefere ficar de pé, eu mando você sentar. Tem hora que às vezes a gente vai... Mas lembre-se, tem gente que obedece a Deus aqui. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os meus parentes estão mandando um abraço para vocês. Eles são pessoas que obedecem a Deus assim como vocês também. Então, parece, irmãos, que essa advertência aí que Paulo faz no meio dessas citações é aleatória. Não é aleatória. Paulo está usando essas admoestações para ele dar base para aquilo que vai acontecer depois. Tá? E
por fim, eu queria destacar aqui com vocês o 23, né? Paulo fala assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Meus irmãos, existe uma maneira, talvez mais superficial, que a gente tem de entender esse versículo 23. Quem sabe Gaio fosse uma pessoa que tivesse uma casa bem grande, e aí ele podia acomodar todo mundo na casa dele, porque fala aqui: Gaio é meu hospedeiro de toda a igreja. Eu acho que não é esse o caso, não. E Gaio, meus irmãos, é um dos cristãos. É bem verdade que esse nome, Gaio, era um nome bem comum naquela época, por se tratar de um nome grego, né? Mas Gaio é citado na palavra de Deus também. Eu vou lembrar com vocês Atos 19. Vamos abrir lá em Atos 19, por favor? Em Atos 19 nós temos uma explicação pela qual Paulo chama aqui Gaio de seu hospedeiro. Atos 19. Gaio está sendo citado nominalmente no versículo 29 de Atos 19. Mas eu queria ler com vocês apenas a história por trás dessa citação, e eu vou voltar para o versículo 23, apenas para os irmãos terem uma ideia. Apenas para vocês saberem, o que nós estamos lendo aqui em Atos 19 aconteceu em Éfeso, antes da igreja começar. Tá? Você vê que Éfeso influencia bastante a carta aos romanos, né? Em Atos 19, 23, nós temos a seguinte história, olha só. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Eu não sei se deu para entender, mas o que acontece aqui, meus irmãos, é que Éfeso tinha uma deusa. Essa deusa se chamava Diana. Diana é um seu nome grego. Se você fosse procurar na mitologia romana, ela seria Cibele, o nome dela, tá? Alguns até vão chamá-la de Vênus, mas eu não sei se isso aí tá certo. O que aconteceu foi que o evangelho chegou na cidade de Éfeso, e o que aconteceu em relação a isso é que todos aqueles que antes adoravam Diana passaram agora a adorar o único Deus verdadeiro, queimaram os livros de magia. É isso que nós vamos encontrar aqui nos versículos 19 e 20 do mesmo capítulo. Até a gente falou um pouquinho sobre isso quarta-feira. Então, o pessoal que vivia, que ganhava dinheiro vendendo estátuas de Diana, ficou desesperado. Porque eles pensaram assim: acabou nossa fonte de renda. As pessoas não vão mais acreditar em Diana. Elas não vão mais comprar as coisas que a gente faz. O templo dela vai ser totalmente desacreditado. Nós temos que fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Versículo 28. Eles convocaram uma manifestação. Hashtag vem pra rua. Ouvindo isso, o texto fala: encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Sabe o que aconteceu aqui, meus irmãos? Gaio e Aristarco foram tomados por essa multidão raivosa, levados ao teatro da cidade, e lá eles tomaram uma surra. E tem um grande detalhe nessa história. Paulo estava hospedado na casa deles, obviamente, mas no momento em que eles estavam correndo atrás de Paulo, eles pegaram Gaio. Eles não pegaram Paulo. Paulo foi salvo, porque quem foi no lugar dele foi Gaio. Você imagina uma multidão, você acha que a multidão raivosa chegou lá na casa de Gaio e fez assim, ó: por favor, Paulo está aí? A gente queria falar com ele um pouquinho. Não foi isso que aconteceu. O texto inclusive fala que eles estavam tomados de furor. Ou seja, a última coisa que eles foram civilizados.
né? Eles foram lá e o texto fala que eles arrebataram Gaio e Aristarco, ou seja, eles foram lá e tomaram a força, levaram embora. E aí Paulo diz assim para os romanos, ó, o Gaio, o meu hospedeiro e de toda a igreja, está mandando um abraço para vocês. Ou seja, Gaio foi alguém que sofreu risco, mas ele não sofreu risco só por Paulo. O texto fala que ele fez isso muitas outras vezes. É que a gente só sabe uma vez, mas se a gente interpretar o que Paulo está dizendo aqui em Romanos, Gaio é chamado de hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. Ou seja, ó, se vocês precisarem do Gaio, até se tiver uma multidão raivosa procurando vocês, ele vai também. Então fiquem tranquilos, porque esse aí e ele está mandando um abraço para vocês. Ele saúda vocês. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Veja que coisa interessante, meus irmãos. É na igreja que você vai encontrar as pessoas que vão até o fim com você. Porque a gente também é tendente a achar que não. E eu acho isso muito interessante, porque aqui nós estamos sempre reunidos num grupo de 40 ou 50. E se nesse grupo de 40 ou 50 você não achar pelo menos um que vai até o fim com você, eu acredito piamente que se trata de uma visão equivocada sua. A gente tem a tendência de achar que nós estamos sozinhos e que a gente só pode contar com Deus e com Cristo e com o Espírito Santo, porque mais ninguém vai atrás da gente. O apóstolo Paulo está dando para a gente pelo menos um exemplo de que não é assim. Paulo foi salvo da multidão raivosa por causa de Gaio. Ele é que foi. Eu não sei por que Paulo não cita Aristarco, que também era o outro companheiro macedônio que estava lá junto com Gaio. Mas a ideia aqui é que Paulo queria destacar essa pessoa. Então eu queria lembrar vocês disso, meus irmãos. Talvez o nosso grande tema para 2019, adiantando um pouquinho para você, seja comunhão. Nós não somos pessoas que estão vivendo as suas vidas sozinhas, caminhando os seus caminhos aleatoriamente, e uma vez por semana a gente se reúne aqui para ouvir a mesma coisa e depois vai todo mundo embora e continua o seu próprio caminho. Não é isso. Paulo via que a igreja era muito mais do que isso, meus irmãos. E ele cita o exemplo de Gaio para mostrar isso. Ó. Ele sofreu, ele pagou o preço por me hospedar na casa dele, mas ele não abriu mão, não. Ele foi. É na igreja que nós vamos encontrar as pessoas assim. Pois não. Pois é. Exatamente. Olha, dona Rosi, esse comentário é perfeito. Mais um gol de placa que eu lembro a senhora fazendo aqui nas nossas aulas, né? De bicicleta. Mas o que eu acredito é que a gente precisa exatamente lembrar disso. Nós temos que tratar das nossas dificuldades de maneira aberta. Às vezes, se você não se sentir confortável de falar alguma coisa a seu respeito na escola dominical, você tem lideranças, você tem os seus irmãos de confiança. Se você, eu acredito que ninguém aqui deve ter vergonha de falar comigo, mas se você tiver, você pode falar com tanta gente que não tem vergonha de falar comigo e que é tranquilo. Conversa aí com um diácono, conversa com um presbítero, conversa com o irmão. Esse irmão vai chegar em mim e falar: pastor, o senhor ficou sabendo de tal coisa? Ah, não fiquei, então agora o senhor está sabendo. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. É isso. Eu fico pensando, é que esse exemplo de Gaio é um exemplo extremo, né? Tinha uma multidão raivosa lá procurando Paulo, não acharam Paulo, levaram Gaio. E Paulo diz assim: ele foi comigo até o último momento. E é exatamente nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção. A igreja tem pessoas assim. Às vezes a gente acha que não, mas tem. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando: porque a gente não pode contar com ninguém, né, pastor? A gente pode contar só com Deus. Não, senhor. Foi por isso que você foi posto numa igreja. Nós precisamos aumentar a nossa visão do que é a igreja, meus irmãos. Não é só uma programação de fim de semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não, senhor. Não, senhora. Não tem motivo para você pensar assim, porque o apóstolo Paulo também não pensava assim, tá? Então, eu quero encorajar vocês a fazer isso. Nós temos que tratar a igreja de uma maneira muito elevada, meus irmãos. Vou dar uma razão para você: porque Cristo morreu por ela. É isso.
Às vezes a gente pensa que Cristo morreu só pela gente, né? Cristo morreu por mim, é verdade, mas não só por você. As ruas de ouro do céu não são só para mim, não são só para você. Não é só você que vai ter uma mansão lá no céu, tá? Eu também vou ter, outras pessoas terão. Quem sabe uma pessoa que você nem goste muito vai morar lá do seu lado no céu. E não adianta querer mudar de casa lá, porque isso não vai existir. Agora, nós precisamos começar a aprender a viver assim aqui. Nós precisamos aprender a viver assim aqui. Tá? Tinha mais coisa para ser dito, irmãos? Então, enquanto as classes não vão subindo, me permitam apenas terminar essa parte, citando aqui os 2 últimos nomes que eu pulei para falar agora. O versículo 22 fala assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Então essa carta não foi escrita por Paulo? Eu vou dizer para você sim e não. Por quê? Porque a ideia aqui é que Paulo, já nessa fase avançada do seu ministério, os estudiosos acreditam que ele tinha muitos problemas de visão. Então, o que ele fazia? Ele ditava aquilo que ele queria escrever e uma outra pessoa escrevia. O nome dessa pessoa, se você fosse procurar um nome técnico, seria amanuense. Uma pessoa que ouvia e escrevia, mas ela propriamente não era a autora da carta. Então, aqui, Tércio está dizendo, eu escrevi. Paulo ditou, Paulo falou quais palavras ele queria, e quem escreveu, quem colocou no papel fui eu. Tá? Então não entenda como se Tércio fosse o autor da carta. Ele foi quem escreveu no sentido de pôr no papel. Mas as palavras aqui não são dele, são de Paulo. Tá bom? E tem outros 2 nomes aqui no 23, que eu acredito que são interessantes também. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Quanto a esse irmão Quarto aqui, o único lugar da Bíblia que você vai encontrar o nome dele é aqui em Romanos. Tá? A gente não sabe mais nada a respeito dele, mas Erasto a gente vai encontrar essa informação adicional. Ele era tesoureiro da cidade, quer dizer, ele era um homem público. Ele era um homem que trabalhava diretamente lá no popular, no escritório do imperador. E ele era um cristão. Então vejam, irmãos, Paulo tinha uma visão tão elevada sobre a igreja de Cristo que ele não flexibilizava essa questão de faixa etária, de público que ele queria alcançar. E a igreja também não pode fazer isso. Nós não somos uma igreja de pobres ou de ricos, nós somos uma igreja de Cristo. Então, se existem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de boa condição, pessoas sem condição, isso não quer dizer nada. Nosso trabalho não visa alcançar só pessoas carentes ou só pessoas que têm dinheiro. Nosso trabalho visa pregar o evangelho para toda criatura. Paulo não identifica a igreja como se fosse assim, aquela igreja lá é a igreja para o pessoal mais rico, é a igreja para o pessoal mais pobre. Irmãos, é uma igreja de Cristo. E tinha um oficial, um funcionário público lá, que era esse Erasto. E o texto diz que ele está mandando um abraço também para os romanos. Então vejam, todas essas questões dizem respeito a irmãos de todas as faixas etárias, de todas as etnias, de todas as classes sociais, elas estão ali reunidas na igreja. Não tem estigma, não tem essa coisa de, nós estamos aqui, então nós temos que nos preocupar só num raio de 2 quilômetros em volta da igreja, o resto da cidade fica por conta de outras. Não, senhor, não, senhora. Porque senão eu vou começar a abrir um cadastro aqui, igual o cadastro positivo do Serasa, e vou falar assim, quem é que mora no Parque São Jorge? Quem é que mora nesses arredores aqui? Vocês são membros da Filadélfia. Agora, se você mora lá no centro, então você vai lá na Central. Se você mora lá na Vila Aparecida, então você vá na Igreja do Monte Sião, porque aqui é só para quem é do Parque São Jorge. Irmãos, não. Nós somos aqui uma igreja de Cristo. Então todo mundo tem lugar aqui, tá? Pessoal aí que mora lá na Vila Aparecida, vocês podem ir lá na outra igreja hoje, porque não tem esse tipo de coisa aqui, irmãos. Oi? Né? Você está bem pertinho do Monte Sião, né, Gilberto? Mas você é daqui, viu? Pode esquecer essa história. Pior que agora está gravado, né? Mas está gravado. Então, meus irmãos, ao final aqui, o apóstolo Paulo faz uma doxologia. Você pode encontrar essa informação aí nos versículos finais. Doxologia é um termo grego com 2 palavras, doxos e logia, expressão de glória, certo? Doxos, glória, ou seja, uma doxologia é uma expressão de glória a Deus. E aqui Paulo diz que esse Deus se fez conhecer
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, versículo 25. Obviamente o apóstolo Paulo está querendo dizer que o evangelho dele é a pregação de Jesus Cristo. Mas ele diz, é o meu evangelho, é o que eu prego. Paulo tinha tanta certeza do que ele pregava que ele dizia, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. E talvez essa seja, meus irmãos, a pergunta final que em Romanos Paulo sugere para a igreja. Você tem certeza que você está no caminho certo? Você pode chamar esse evangelho aqui de meu? Porque se ele serve para você, ele serve para qualquer pessoa que quiser servir a Cristo. Para responder isso, obviamente, você tem que lembrar da admoestação que Paulo fez e dizer assim, você serve a Cristo ou você serve o seu ventre? O que serve para você, serve para qualquer um que queira conhecer a Deus ou serve só para você? O evangelho não é uma exclusividade nossa. Ele tem que servir para todo mundo que serve a Deus. Irmãos, para mim, o ponto mais alto dessa doxologia, claro que em Romanos todo mundo conhece aquela que fala, a profundidade da riqueza e da sabedoria, porque é a mais linda de todas, a mais poética e a mais conhecida de Romanos. Mas essa aqui tem uma coisa muito interessante. O versículo 27 fala que Deus é único, e ele, além disso, ele é o que mais? Ele é sábio. Eu gosto muito quando a palavra de Deus chama Deus de sábio. Porque sabedoria na Bíblia, meus irmãos, é definida nos seguintes termos. Uma pessoa que sabe para onde está indo. Uma pessoa que tem certeza do que está fazendo. E quando Paulo fala assim que Deus é sábio, ele está dizendo assim, olha, Deus sabe do que ele está fazendo. Deus sabe de todos os projetos dele. Logo, se ele criou a igreja, meus irmãos, e ele é sábio por ter criado a igreja, essa igreja tem um propósito. E é isso que Paulo encerra a carta falando. Nada é por acaso. Nosso Deus é muito sábio. Você crê nisso? Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelo século do século. Amém.